Pessoal, primeiramente, parabéns por ter tirado um tempinho do dia de vocês para estar aqui. E assim, da minha perspectiva, essa é a primeira coisa, né, para o autoconhecimento, é tirar aquele tempinho ali para cuidar da gente. Então, parabéns, obrigada. E eu e a Marília, a gente decidiu fazer essa live porque para a gente compartilhar um pouquinho da nossa jornada até agora, de uma forma prática, assim, resumida, e de alguma forma inspirar vocês na jornada de vocês. E a ideia é que vocês saiam daqui dessa live hoje mais inspirados de alguma forma, mais felizes e mais motivados a começar ou continuar esse processo aí de autoconhecimento. Sim, se uma pessoa de todos vocês já tirar uma coisinha de bom de tudo que a gente falar aqui, já é missão cumprida, né? Isso. Amiga, será que a gente já pode começar a fazer perguntas? Porque eu tenho uma pergunta. Opa! Vamos perguntar, então. O que é Theta Healing? Tá, eu sei um pouquinho. Eu quero a sua explicação para quem não sabe e para o meu autoconhecimento também. Me explica direito, porque tem muita gente que acha que é uma coisa completamente holística e que não tem nada tátil nisso, mas parece que tem, né? Tem. E na verdade, o que me fez conhecer o Theta Healing foi estudando programação neurolinguística há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu estava estudando hipnoterapia e programação neurolinguística. E porque o nosso cérebro ele tem 5 ondas cerebrais, né? Que são, todo mundo já deve ter ouvido falar, alfa, beta, gama, delta e teta. Então, com essas ondas cerebrais, a gente entra em estado meditativo, sai dele, a gente vive, a gente dorme, a gente faz tudo. Cada dessas ondas cerebrais vão significar ali algum tipo de movimentação no nosso corpo. E aí eu conheci o Theta Healing porque os hipnoterapeutas e muitos psicólogos, esses que fazem a terapia de regressão, eles usam o Theta Healing, né? A onda teta, eles colocam aquele paciente na onda teta para que eles consigam, então, voltar no tempo, para que eles consigam, então, acessar o subconsciente, porque eles estão num estado de relaxamento tão profundo que ali eles se desapegaram daquele momento que eles estão ali agora e eles conseguem ir dentro do cérebro. E o Theta Healing nada mais é do que isso. Então, ele é uma prática terapêutica, muito mais do que energética, que vai fazer aqui onde o praticante, né? No caso, eu sou praticante, onde eu vou guiar o meu cliente aquele estado meditativo profundo, e de lá a gente vai conseguir transformar ali padrões de crença limitantes, traumas, medos, fobia, vícios. Porque muitas vezes a gente está ali e a gente não sabe por que eu estou tão estressada, por que eu não consigo dormir, eu tenho uma dor nas costas, eu tenho vício de cigarro, eu tenho vício de jogo, de masturbação, de drogas, O coisas Theta assim. Healing, o Theta Healing é quase uma hipnose, então. Isso é muito Muito legal, é mais fácil. muito incrível. É assim, autoconhecimento. E aí você começa a ficar todos os comportamentos que você tem, você começa a identificar, eu sou assim, eu tô agindo assim nesse momento por conta disso, disso e disso. E aí você consegue modificar esse comportamento. É muito legal. Sensacional. Sensacional. E não é só isso que você faz, né? O Theta Healing entrou na sua vida através da yoga. O que entrou primeiro? O que chegou primeiro? O yoga entrou primeiro. Eu comecei a estudar yoga. Na verdade, o coaching entrou primeiro. Porque eu conheci uma coach, comecei a fazer coaching com ela, amei, daí começou o meu processo de autoconhecimento. E aí me apaixonei por coaching, comecei a estudar, e aí nisso eu fui sendo guiada aí nesse caminho do yoga, da meditação, do Theta Healing. Então, hoje, eu gosto de chamar de Wellbeing Services, que são serviços, traduzindo para o português, né? Que são serviços de bem-estar, assim, porque eu acho que precisa juntar tudo para ter esse equilíbrio. Precisa ter corpo, mente e espírito.
Na real, muito bom o gancho, porque é justamente o que a Ayurveda diz, né? Por favor. Que Ó, é esse equilíbrio de corpo, mente e espírito. tem gente que pergunta pra mim o que é Ayurveda. Então, Marília, me conta. Bom, a Ayurveda, assim, ó, eu posso te dar explicação prática, eu posso te dar explicação teórica, eu posso te dar várias, mas eu vou tentar resumir tudo de um jeito só que é. A Ayurveda é uma medicina indiana que tem mais de 5.000 anos. Então, eles acreditam que os deuses olharam para cá e decidiram organizar as coisas e passaram esse conhecimento dos deuses para os humanos. E a Ayurveda diz que nós temos que ter equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Isso é felicidade para a Ayurveda, isso é saúde. Tá? A Ayurveda, a meta é você ter felicidade. E para a Ayurveda, tudo que existe no universo é composto pelos 5 elementos, que são éter, que é como se fosse espaço, ar, terra, água e fogo. E nós todos temos nossas constituições, somos constituídos por esses 5 elementos também, e tudo na Terra é constituído por eles, em diferentes combinações, em diferentes quantidades. Então, a Ayurveda vai olhar para você, vai entender qual é a sua constituição, e vai falar, então, você tem muito desses 2, desses 3, desses tais elementos aqui, a gente vai equilibrar isso. E aí entram várias práticas. Entra a prática física, então a gente vai trabalhar tanto o exercício quanto o descanso. Entra a prática de meditação e entra a nutrição, que é uma das que eu me encantei mais, eu mergulhei mais fundo. Legal. E que foi o que me levou a procurar, na verdade, Ayurveda. Eu tento muito bater na tecla de Ayurveda não é para emagrecer, mas eu comecei a ir numa academia aí em Bondi, em Sydney, e a minha professora de yoga na época na verdade, médica Ayurveda, e a gente conversou, ela falou, e eu tava muito, tipo, eu sinto que meu corpo não tá dando tudo que precisa dar, eu acho que dá pra melhorar muito, eu acho que tem como evoluir o que eu tô fazendo hoje na yoga e hoje na academia, e eu quero perder peso, que isso me levou pra Ayurveda. Por mais que eu bata muito na tecla de Ayurveda, não é emagrecimento, foi o que me levou, e eu me apaixonei, porque não é você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, não, é o que seu corpo precisa. O que você está sentindo, sabe? A Ayurveda olha muito para os cravings que a gente tem, para as vontades, para os desejos de comer coisas, e assim, seu corpo está sentindo falta de alguma coisa. O que que é? Você está com vontade de comer um doce? Provavelmente, na verdade, não é doce que você precisa de acolhimento. Talvez seja a sua criança interna que está aí gritando dentro e querendo ser acolhida, querendo ser abraçada. Eu tô com vontade de comer uma outra coisa. E a gente vai olhar se isso é uma coisa física, se é uma coisa emocional, o que que tá acontecendo. E aí, assim, mergulho fundo. Faz sentido. E aquele negócio de raspar a língua? Rotinas, vamos começar? É isso que a live. That's what it is about. É isso que a live é sobre. Bom, eu e a Lu, pra todo mundo agora, né, que a gente começou a falar, a gente ficou, tá, vamos dar uma dica para as pessoas o que elas podem fazer na rotina. E aí a gente pensou, na verdade, várias coisas e a gente chegou a 6 coisas para as rotinas matinais que são essenciais. E essa questão que a Lu falou de raspar a língua, nosso corpo, ele é uma máquina e como você olha para ela, ele te dá vários sinais, tanto emocionais quanto físicos. E um dos sinais clássicos que o nosso corpo dá, xixi e cocô. Então, olhar para eles. Um outro terceiro que ninguém olha é essa camada de toxina que fica na nossa língua. Então, muito da Ayurveda e de todo o trabalho da Luísa também, acho que o autoconhecimento, né, Lu, fala muito de autoobservação. Para você se autoconhecer, você tem que se autoobservar. Não adianta você achar que eu e a Luísa vamos te falar o que fazer, você vai lá fazer e pronto, acabou. Se você não olhar para dentro, se você não olhar para si, se você não olhar para o que seu corpo está dizendo, porque para o que está acontecendo dentro de você, vai ser um processo muito mais difícil, muito mais longo, né? É. E a raspagem da língua parece muito bobo. Eu sei que parece bobo, porque quando me falaram, eu também achei bobo. Eu falei, tá, o que que tem raspar a língua? Tipo, tá, vai sair um monte de baba lá e daí? Tá, mas a pergunta é, que cor é isso? Qual a consistência disso? Que cheiro isso tem? O seu Ah, corpo tá gerando sinal? Então, ah, assim, vamos lá, rotina matinal. Primeira coisa, acordou, você vai raspar a língua. A Dani tá falando pra deixar a live salva. A gente salva depois, eu posto no meu Instagram. vamos salvar. É. Vamos.
Acordou, vamos raspar a língua. O seu corpo estava dormindo, ficou trabalhando nas suas toxinas, ficou trabalhando na sua digestão, em tudo que aconteceu ali durante o dia, durante a noite, desculpa. E acordar, raspar a língua. Você vai passar, pode ser, existem raspadores de língua, a Ayurveda recomenda que se use raspador de língua de cobre, porque ele é antibactericida e é muito melhor e dura a vida inteira. Mas se você não tiver um raspador de cobre, você pode comprar qualquer raspador de língua ou usar até mesmo uma colher. E aí o que você vai fazer é raspar a língua pela manhã, primeira coisa, saiu da cama, antes de fazer xixi, você vai raspar essa língua, antes de beber água, antes de fazer qualquer coisa. E você vai olhar para aquilo. E vai ver o cheiro que isso tem, a consistência que isso tem. Ah, tá, Marília, mas o que isso quer dizer? Quer dizer, se tá muito denso, se tá muito espesso, se tá muito esbranquiçado, o seu corpo provavelmente não digeriu direito o que você comeu ontem à noite. Provavelmente o que você comeu ontem à noite foi muito pesado, ou foi muito tarde, ou foi Sim. uma mistura que não deveria ter sido feita. Então, assim, autoconhecimento, olhar para o corpo, olhar, eu tenho que olhar se eu tô magra, se eu tô gorda, se eu tô me sentindo bem. Não, não. Você tem que olhar que cor que sai a camada de baba da sua língua quando você acorda. Uau, entendi. Primeira coisa. Depois disso, é que você vai tomar um líquido quentinho para acordar o seu corpo. É o líquido quentinho. Eu tô fazendo. Semana Você tá tomando com o quê? passada a Marília falou pra mim desse líquido quentinho, agora eu tô tomando todo dia. Me conta só uma coisa aqui do líquido. Conto vários. Eu acho que vai ser a dúvida de alguns também. Eu tomo vinagre de manhã. Eu tomo um shot de vinagre com mel. Vinagre E puro ou o na vinagre, água? ele é diluído na água com mel. Ah, Antes de mais nada, eu tomo. Faz diferença eu tomar o chá antes ou depois, porque eles falam que o vinagre tem que ser em jejum. então, primeira coisa, raspa a língua, depois líquido morninho. A Tá. função desse líquido morno ou do vinagre, que seja, é a mesma, que é acordar o seu corpo. Ah, entendi. Que é acordar o seu corpo e falar, galera, vamos lá, vocês estavam aí trabalhando em sei lá o que vocês estavam trabalhando, mas agora a gente vai voltar ativa. Por quê? O ideal é que a gente tenha um movimento intestinal pela manhã também. Tá. Comer pela manhã é o que considera mais saudável. Só que às vezes você tá com o intestino meio preguiçoso ou não tá funcionando como deveria, é acordar o seu corpo. Essa é a função desse líquido morninho pela manhã. Aí, lembra que eu falei dos 5 elementos? Aham. Eles constituem os doshas. Os doshas são kapha, pitta e vata. Cada dosha é uma combinação de dois desses elementos e cada pessoa vai ter o seu dosha baseado no quais esses elementos que ela tem mais. Uhum. Cada dosha vai ter um tipo de líquido que seria o ideal. Então, para saber se para você é melhor vinagre com limão, vinagre com mel que você toma, né? Vinagre com mel, é. Ou tomar um chá de limão com gengibre, ou tomar pimenta preta no chá, a gente vai ter que saber o seu dosha. Mas, no geral, para todo mundo, líquido quentinho pela manhã. Eu acho meio forte, Lu, essa questão do seu vinagre com mel. Eu acho o vinagre um pouco muito agressivo para ser tomado de cara pela manhã. Eu recomendaria, se você puder, trocar pelo gengibre, por exemplo. Gengibre com água quente, assim. É. Tá. Ah, tem uma pessoa que falou alguma coisa. Ah, legal. Isso também aplica no banho quente. Eu sou a favor do banho gelado. Então, só que aí eu também. E a Ayurveda também. Inclusive na Índia, eu fiz o meu curso de Ayurveda na Índia. Banho gelado é raridade. Tudo bem que lá não faz, mas, Lu, cadê você? Uai, menina. Tô achando que Você o trem... virou sua câmera? Ah, agora... Aí, você virado a câmera, eu acho. Na Índia, banho quente é raridade. Mas tudo bem que lá não fica muito frio. Mas, banho gelado, sim. Eu também sou a favor do banho gelado. Mas o líquido quentinho é porque o nosso corpo lá dentro é tudo muito quentinho. E a gente não quer causar um choque térmico nos nossos órgãos. A nossa pele consegue lidar muito melhor com a diferença de clima
porque ela já está acostumada a essa mudança climática. O nosso corpo lá dentro, órgãos, mantém sempre a mesma temperatura. Então, a Ayurveda, na verdade, fala que tudo que você joga gelado no seu corpo, você está apagando o fogo digestivo. Uhum. Eu vou dando as dicas e a gente vai indo mais fundo na Ayurveda, né? O fogo digestivo a Ayurveda chama de Agni. E o ideal, na verdade, seria a gente tomar tudo morninho ou em temperatura ambiente. Por quê? Para a Ayurveda, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós digerimos. Se você não tem fogo digestivo para digerir o que quer que seja que você está comendo, você vai acumular aquilo, isso não vai ser digerido, vai virar uma toxina, você vai acumular e isso é que vai gerar uma doença, numa escala assim, a longo prazo. Então, tudo de gelado que a gente toma pode acumular toxina. Por isso que a água gelada pela manhã, não mesmo, porque seu corpo tá lá quentinho, gostosinho, e você vai acordar, é a primeira coisa, né? Vamos ser gentil com isso. Uhum. Tudo bem, as temperaturas externas e a água que cai na sua pele é diferente do que você coloca pra dentro do seu corpo. Fez sentido? Faz sentido. Pra mim faz sentido. E aí, então, o líquido morninho pode ser... Eu recomendo muito limão com gengibre, porque o gengibre também vai ativar esse fogo digestivo um pouco mais. Ele ajuda na digestão para depois do dia inteiro. Então, eu recomendo muito qualquer líquido morninho. Tá. E aí, agora a gente já raspou a língua, a gente já tomou o líquido morninho. E aí, o próximo passo é assim, ó. E antes de falar do próximo passo, eu queria só dar uma dica que eu acho importante, principalmente com essa quantidade de conteúdo que tem sido disponibilizado na internet, o que é maravilhoso, que hoje as pessoas têm acesso a praticamente tudo que elas quiserem, de graça. Toma cuidado com, eu acho que a Marília citou isso um pouquinho antes, com o que não serve para você e você tá ali tentando encaixar uma rotina que não é a sua na sua vida. O que eu tô falando aqui são algumas dicas que hoje a gente separou para passar para vocês. Existem milhares de outras formas que também funcionam. Você não necessariamente tem que acordar e raspar a língua para ser uma pessoa plena e feliz. Isso são dicas que a gente está te dando, que se você quiser experimentar e se é uma coisa que for legal e funcionar para você, maravilhoso. Se não funcionar, tudo bem. E O que a gente sabe é que isso vai ajudar no processo de autoconhecimento, isso vai ajudar no processo de autoobservação, isso vai ajudar de milhares de maneiras. Mas é aquilo, funciona para mim, eu sei que funciona para todos os pacientes que eu tenho de Ayurveda, mas não pode não funcionar para você. Eu acho que as pessoas, o legal é a gente dar chances, né? Um pouquinho de dança também e de ouvir o corpo. Eu, por exemplo, tem dias que eu vou acordar super animada, eu já acordo, olho para a parede, que eu tenho as minhas afirmaçõezinhas coladas na parede, faço a afirmação, levanto e faço yoga e depois vou correr e volto, faço um monte de coisa. Minha rotina matinal dura 2 horas. Só que tem dia e tem dias, tem semanas que eu fico a semana inteira sem acordar cedo, sem praticar yoga, sem fazer toda aquela rotina super longa. Então, assim, é um pouco de se ouvir também e falar, olha, hoje meu corpo não... E tá tudo bem. Eu não preciso disso necessariamente nesse momento, que o meu corpo tá pedindo para não fazer isso. Então, eu vou me respeitar. Até isso é autoconhecimento também. Sim, e é uma coisa que eu inclusive trabalho com as minhas clientes de Ayurveda, que é assim, a gente tem a rotina ideal, a gente tem a sua rotina hoje. A gente vai chegar aqui e fazer uma rotina que funcione. Então, acho que num processo de autoconhecimento, é difícil a gente cristalizar, né? A minha rotina também não é cristalizada. Existem alguns itens, que inclusive foram os itens que a gente conversou para trazer aqui para vocês. Existem alguns itens que, assim, eu não mudo. Pode acontecer o que acontecer na minha vida. São itens simples que eu não mudo. Mas existem, é o que você falou, a minha rotina, se eu for fazer ela inteira, ela demora 2 horas, 2 horas e meia. Tem dia que não dá tempo. E tudo bem. E um pouquinho também sobre essa questão do... Esqueci o que eu ia falar. Amiga, eu quero que você me conte da história do eye gazing, que você falou que era legal fazer também. Isso, lembrei. Pela manhã.
Então, a E eu rotina... não faço ideia do que seja eye gazing. Pra mim, eye gazing, o que eu aprendi na yoga era eye gazing. Existe uma prática que é terrível, que é o eye gazing de vela. E aí você fica olhando pra vela e você tem que ver o formato da chama, a cor da chama, e aí você fica gazing na vela por, tipo, muito tempo. É um processo intenso. Eu não gostava, confesso. Mas é muito interessante. É isso que tem que fazer de manhã? Na vela, amiga? Não tem uma regra. Eu tô vendo a pergunta aqui da Amanda. Tem uma regrinha sobre meditar de raspar a língua, antes de raspar a língua e morninho? É como a gente está falando aqui, não tem uma regra, uma ordem necessária. É comprovado que os primeiros 30 minutos do momento em que você abre o olho na parte da manhã, eles são o momento em que o seu cérebro ali, ele tá num modo que chama, numa brainwave entre delta e teta. Nessa brainwave entre delta e teta, o seu cérebro ele é igual uma esponjinha. Então, nesses 30 minutos, você tem o poder de fazer o seu dia ser maravilhoso ou do seu dia ser péssimo. Então, nesses 30 minutos, que a gente coloca essa rotina da manhã, que é assim, meditação, afirmação, exercício físico, o líquido morninho, a raspagem da língua, o eye gazing, né? A gente vai em todos os tópicos aqui. A ordem pode ser modificada, ela não precisa ser cristalizada, você vai ouvindo o seu corpo. Mas sim, esses 30 minutos eles são fundamentais. Não é hora de olhar e-mail, não é hora de responder mensagem. Então, assim, E assim, o celular vai para o lado. Não tem celular. Pelo eu e menos a Lu, eu e a Lu, a gente já conversou previamente sobre meditação. É o último item da nossa lista, a gente vai chegar lá. Se a Amanda ficar até o final da live, ela vai ver. E a gente, na nossa rotina, minha e da Luísa, o horário de meditação é diferente, a ordem da meditação é diferente. Né, Lu? Isso. É Eu verdade. não vou dar spoiler, porque a gente vai chegar. Não é. Ó, então vamos lá. Então, raspou a língua, tomou o líquido morninho delicioso. Daí você vai fazer o eye gazing. Lá no banheiro, ou onde tiver um espelho na sua casa. Você vai ter aquele momento ali. Depende de quanto tempo você tem disponível. Pode ser feito em 2 minutos, pode ser feito em 15 minutos. O eye gazing nada mais é do que você olhar para os seus olhos. Tá? Você pode fazer eye gazing com outra pessoa. Pode fazer eye gazing com um objeto. O eye gazing, né, traduzido, ele é o foco em algo. Então, você vai ficar ali observando aquilo. E o eye gazing da minha rotina matinal, que é o que, né, eu faço e eu sugiro para as pessoas fazerem, porque, assim, é empoderador, é mágico. Tem dia que eu choro, tem dia que eu dou gargalhada, sem nem entender o porquê. Então, assim, parar 5 minutinhos que sejam na frente do espelho e realmente olhar para dentro dos seus olhos. Porque naquele momento ali, você está com você. Arrepiei. É uma viagem para dentro de você. É de arrepiar mesmo. É, assim, incrível. Todas as vezes que eu faço, é uma conexão, assim, inexplicável. Então, e principalmente pela manhã, é um momento reflexivo e é um momento empoderador. Então, é legal colocar na rotina da manhã também. E aí, só olhar. Tem alguma coisa que você tem que dizer? Você só olha. E aí, mais pro final, assim, tira esses 3, 4 minutinhos aí só para olhar, em silêncio. Se você sentir de fazer afirmações, é muito legal também, porque naquele momento aí, você já está em conexão com você. Você já está fazendo o seu eye gazing. Só tem você naquele momento, só tem agora. E aí você começa a manifestar. Não sei quão familiar as pessoas estão com as afirmações, mas as afirmações elas são muito empoderadoras, porque elas vão lá no subconsciente. A repetição, ela vai trazendo aquilo para o consciente. Claro que não é somente elas isoladas, né? São as afirmações mais outras práticas, né? Que você vai fazer durante o seu dia, enfim. Sim, sim. Mas elas, sim, são muito empoderadoras. Então, o que eu tipo de afirmação, Lu?
eu sugiro é você fazer, por exemplo, as afirmações que fazem mais sentido para você naquele momento. O que que você sente que você está precisando trabalhar? Amor próprio. Eu me amo, eu sou minha prioridade, eu sou importante, eu sou valiosa. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Olhando no espelho. Pode falar em voz alta se tiver oportunidade. Se não tiver, fale em. Poderoso. E o mais importante das afirmações é assim: é ideal você conseguir visualizar que aquilo já é a realidade. Porque é aí que você consegue manifestar uma realidade diferente da que você tem. Se você pensar, eu preciso de dinheiro, para você precisar de algo, você não tem algo. Então é assim, eu sou abundante, eu tenho dinheiro, eu atraio dinheiro. E é continuar com essas afirmações durante o seu dia. Isso vai virar, sem brincadeira, um vício. Não conta pra ninguém. Mas assim, você Um começa. vício bom, um vício dos bons, né? Sim, você tá andando na rua, Ah, começa, você fica assim, eu sou poderosa, eu sou linda, hoje vai ser o meu dia. E começa. E isso vai te trazendo, você até arrepia na hora. É muito bom. tem uma perguntinha ali, essa prática é considerada Theta Healing? Ou ela é uma prática de... Essa prática, ela é da neurolinguística. É uma prática linguística. É. Boa, Tenho, boa. E eu acho ótimo porque, assim, tenho tenho medo de fazer isso, ainda mais se for na luz baixinha. De olhar para o olho. Então, mas olha essa, na eu luz clara. acho que dá medo, né? Porque você tá olhando lá dentro, porque É. tem dentro de você. E às É. vezes é uma coisa, o que que é que tem aqui dentro? O que são essas coisas, essas pessoas que moram dentro de mim, né? Você e todas as suas versões estão aqui naquele momento, se olhando. Então, é muito interessante. Incrível. Então aqui, ó, a gente acordou, raspou a língua, Isso líquido morninho, eye foi. gazing, afirmações. Acho que assim, ó, eu tô imaginando a pessoa na minha cabeça, ela vai acordar, vai sair do quarto, ela vai pro banheiro, ela vai raspar a língua, Uhum. aí ela vai pra cozinha fazer o líquido morninho dela, na volta ela já vai tomando, faz o eye gazing no espelho, faz afirmações. A Ayurveda sugeriria que você vá no banheiro nesse momento também e faça várias outras coisas que eu não vou falar porque vamos focar em 6. Mas acho que depois disso, eu tenho uma dica polêmica, Polêmica. que é a atividade física pela manhã. A Ayurveda recomenda que a gente faça atividade física pela manhã. E aí eu explico, além das coisas terem doshas, os horários também têm doshas. Então, os 3 doshas que eu comentei, muito resumidamente, Vata é um dosha mais criativo, mais que gosta de movimento, mas é Tá. também meio avoado e outras questões. Pitta é o cara que é o dono do fogo digestivo, ele é o fogo, né? E ele tem tudo a ver com uma pessoa de liderança, uma pessoa determinada. E ao mesmo tempo, então, assim, horários Pitta são horários ótimos para você acabar com a listinha de coisas a fazer, porque é muita determinação. E tem o Kapha, que é um dosha da combinação de terra e água, que é um dosha mais lento, que é um dosha muito amoroso, muito acolhedor, mas ele é mais lento. E pela manhã é o horário Kapha do dia, até as 10 da manhã, na verdade, é o horário Kapha do dia. Por isso que muita gente não consegue acordar antes das 10. Só consegue acordar quando o Kapha acaba. Eu tenho a Então a sensação ideia... que ele é cafa. Então, Que ele não... o Gui tá perguntando como faz para saber qual dosha que é. Existem vários testes online que dá para fazer. Eu tenho um, eu eu vou mandar pro Gui depois. Eu Eu acho. tenho teste mas assim, esses testes eles vão olhar mais ou menos, né? Porque é como se fosse literalmente um teste da Capricho. Você vai só preencher e vai te falar mais ou menos. Um profissional da Ayurveda vai conseguir olhar para você e saber, porque tem a constituição física. Então, eu olho para uma pessoa, eu já sei seu cabelo é mais assim, seu cabelo é mais assado, se é uma pessoa alta, baixa, se é mais gordinho, se tem uma estrutura física mais forte, se é magrelo, porque isso não engorda nem a pau.
dá para saber como é que é. Então, assim, os testes são ótimos e vão olhar o overview da coisa, mas uma conversa com uma pessoa, com um profissional, é o que vai te dar o Sim, dosha certinho. E beleza. sendo pela manhã um horário cafinhas preguiçosos, a gente tem que quebrar essa preguicinha e começar o dia ativo, energia lá em cima. Então a recomendação da Ayurveda é exercício físico pela manhã. Acordar o seu corpo, acordar os seus músculos, acordar as suas juntas, para que você passe o dia com tudo isso acordado, sem que você passe o dia em letargia. E aí você vai me perguntar, mas por que não à noite? Porque à noite é hora de acalmar, é hora de diminuir o ritmo, é hora de sossegar o facho. Você quer ter uma boa noite de sono? Não vá me fazer atividade física 8 horas da noite. Seu corpo não vai conseguir diminuir o ritmo o suficiente para você ter um sono de qualidade em 2 horas. Sim, Considerando que você vai para a cama às 10, né? Então, assim, eu digo que é uma dica polêmica, porque eu sei que tem muita gente que faz exercício no final do dia. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer exercício no final do dia. E eu acho que se é uma rotina que funciona para você, massa. Mas aí a gente vai ter que olhar para sua rotina noturna, que é assunto de uma outra live, e estruturar uma rotina noturna que eu só consigo fazer exercício à noite. Então a gente vai ter que fazer uma rotinona noturna para conseguir diminuir o seu ritmo para que você consiga ter uma noite de sono de qualidade. Mas a recomendação ayurvédica continua. Atividade física pela manhã. Vai lá. E essa atividade física para Ayurveda não precisa ser uma corrida de 20 quilômetros que você é vai isso demorar 1 hora. agora. E aí, Não, essa atividade física pode ser ir no jardim e molhar as plantas. Essa atividade física pode ser 20 minutos de yoga. Essa sim, atividade física pode ser arrumar a casa, é sabe? porque Qualquer coisa. Ah. quando eu estou desenvolvendo rotina matinal para os meus clientes, elas sempre falam assim: ai, mas eu não tenho tempo porque é muito corrida minha manhã e não dá para fazer 1 hora de exercício, não precisa. Tira 5 minutos, faz um warm-up, faz uns abdominais, faz uns movimentos circulares. Eu tenho alguns movimentos circulares que eu consigo mandar se alguém quiser. Sabe uma coisa meio assim, estica o corpo, Sim, energia e sangue no seu corpo, né? exato. Eu recomendo muito a saudação ao sol. Meu, faz 7 saudações ao sol. Não vai te demorar 10 minutos. E pronto, acordou. Acordou tanto stretching, né? Tanto. Putz, fugiu a palavra em português. Aqui Alongamento. Vai te acordar tanto o alongamento quanto o cardio, né? Se você. E aí, sun salutation é tudo igual. Não, não é tudo igual. Você pode fazer a saudação ao sol pausando os movimentos e segurando 3 é respirações, você vai sentir muito mais músculo. Você pode fazer o batidão um atrás do outro, você vai fazer muito mais cardio. E pronto. Feito o muito exercício físico da manhã, sabe? Não precisa ser algo. bom, ó. Então a gente já raspou a língua, a gente já tomou o líquido morninho, a gente já fez o eye gazing, fez as afirmações na frente do espelho lá, maravilhosa. Já estamos poderosos. E aí fizemos atividade física. E aí nossa sexta dica para uma rotina matinal muito boa e que você consegue fazer, começa a fazer já hoje, é a meditação. E aí vem o mito da meditação que muitos dos meus clientes eles perguntam e muitos dos meus amigos eles perguntam também. Ah, eu não consigo meditar. Porque eu começo a pensar num monte de coisa. Gente, ó, meditar, o fato de você sentar ali, contar 10 respirações, você já está meditando. Meditação, ela é simplesmente o ato de estar consciente e presente. Então, se eu pegar essa pedra, colocar ela na minha frente e olhar para ela, eu já estou meditando. Então é simples assim, você não precisa ser um expert, não precisa. Vamos quebrar aquele tabu da pessoinha, do símbolo da pessoa sentado de perninha cruzada, fazendo assim de olho fechado, voando, tá? Porque existem vários tipos de meditação e é muito simples de fazer. Meditação, ela já foi comprovada cientificamente, tem
inúmeros estudos científicos que estão agora comprovando o tanto que isso consegue empoderar a sua vida, o tanto que isso vai aumentar o foco do seu cérebro durante o dia, né? O foco nas atividades, porque a meditação ela é um treino de foco, porque toda hora que a sua mente desfocar o seu dever como pessoa meditadora é trazer a sua mente de volta para o momento. Então, começou a lembrar dos e-mails, trouxe a mente para a pedra. Começou a lembrar, ai, nossa, eu tô atrasada, trouxe a mente para a pedra. Então, aí, igual a gente movimenta e treina os músculos, você está treinando a sua mente e está mostrando para sua mente que você está no comando da sua mente. Então, se você está educando a sua mente a fazer isso, em um momento meditativo, você vai conseguir educar a sua mente a fazer isso no momento que você estiver tendo uma crise de ansiedade, no momento que você estiver explodindo de raiva ou de medo, né, de estresse, e aí você vai conseguir entender como a sua mente funciona e educar a sua mente que você que comanda ela e não o contrário. Então, essa é a última, assim, dica que a gente dá para essa rotina matinal é a meditação. Meditação, a gente podia fazer uma live só sobre meditação, né? Porque meditação tem tanta coisa para se falar. Todos os tópicos que a gente falou aqui tem muito mais coisa para serem desdobradas, inclusive a Ayurveda. A gente pode falar aqui 12 horas só de Ayurveda e o Theta Healing. A gente pode falar aqui um dia inteiro só de Theta Healing. Uma coisa que eu lembrei de falar também, lembra aquela hora que eu falei, eu esqueci o que é. Então eu lembrei. Na hora que eu tava falando sobre a Ayurveda. Que hoje eu vi isso num vídeo que eu fiz no passado, acabou que eu não postei esse vídeo. Talvez eu poste. Peraí. Então, o eye gazing já é estar meditando? Pode ser considerado um estado meditativo. Isso. Sim, a gente pode fazer uma live só sobre meditação, né, Má? Nossa, eu ia amar. Deixa o assunto do vídeo aqui, calma. Deixa eu falar uma coisa sobre meditação. Uma outra coisa que eu lembrei sobre o Theta Healing também. Duas tagarelas. Que eu tava revendo esse vídeo que eu fiz. E muita gente chega para mim e eles estão me dizendo, principalmente nesse momento agora do coronavírus, com toda essa questão que está acontecendo no mundo, as pessoas estão começando ali a sentir que elas estão precisando sair da zona de conforto, que seja mudar de carreira, que seja mudar de área, né, de trabalho, de ciclo de amizade, de cidade, casa. E aí vem um monte de medo. E aí eu só lembrei desse gancho do Theta Healing também, porque o Theta Healing ele trabalha exatamente com essa questão da identificação de todos esses padrões de comportamento que a gente vem trazendo desde lá da nossa infância, e às vezes até muito antes disso, que a vida inteira pessoas falando pra gente assim, ai, mas você é muito lento. Ai, Marília, mas você é muito assim. Todo mundo tem esse amigo, né, que te conhece. Sim. Ai, mas a Marília é muito, mas a Marília é muito. E aí você vai criando aquilo como sua verdade. E aí você já pensa assim, mas eu sou muito assim. Porque você já criou aquilo como a sua realidade e aquilo acaba virando quem você é. Então, assim, né? Então, muita gente dessa rotina matinal já pensa assim, mas eu não tenho tempo. Mas eu não consigo acordar cedo. Então, gente, vamos trocar o mindset, vamos trocar, assim, esses padrões de comportamento. Para e pensa assim, da onde que vem esse eu não tenho tempo? Da onde que vem esse mas eu não consigo fazer exercício pela manhã? Porque tem coisa aí precisando ser trabalhada. E essa coisa das afirmações é muito forte em criança, né? Quando a gente vai ver psicologia e vai ver educação infantil, tudo que você fala para uma criança, ela se torna. E aí, coisas que a gente ouvia quando criança, a gente acaba se tornando. Então, essas afirmações têm muito poder. Você acreditou? Eu ia falar da meditação. Tem muito assunto de meditação. A gente super devia fazer uma live de meditação. Mas a menina tinha perguntado se tinha uma ordem. Alguém tinha perguntado se tinha uma ordem. Lembra que eu falei que a gente ia voltar nesse assunto? Perguntou.
Ela perguntou E se a tinha uma hora. Amanda. A Amanda Ah, perguntou meditar antes de raspar a língua e do morninho. A minha rotina, o que funciona pra mim. Meditar pra mim precisa sim ser uma das primeiras coisas. Então, assim, a Ayurveda vai falar, a Ayurveda, a Yoga, a Luísa vão falar pra você meditar depois de fazer exercício físico. Por quê? Você já cansou o seu corpo de certa forma. Então, o seu corpo meio que não vai te incomodar. Então, você consegue focar mais em sua respiração, você consegue focar mais em outras coisas. Essa é a teoria, né? Quando se sugere fazer meditação depois do exercício físico, né, Lu? uhum. Mas Marília, não funciona. Eu sou cafa também, Gui, e se eu meditar última coisa do dia, eu vou meio que levar, última coisa da minha rotina, eu vou meio que levar esse mood da meditação pro resto do dia. E eu já sou uma pessoa mais calma, mais Ah, lenta, muito devagar. interessante. Então, Tá pra mim, o que ouvindo? isso muda a minha rotina. Então, pra Aham. mim, o que funciona, exercício físico precisa ser a última coisa. E aí eu vou fazer um exercício físico geralmente para já ficar no gás, tomo banho e começo o dia com a energia lá em cima e fazendo um monte de coisa. Porque quando eu acordo, então a minha rotina, só como exemplo, ninguém precisa copiar, mas só para exemplificar que é diferente. Eu acordo, faço as crias, que é o que a Ayurveda chama, no banheiro, de raspar a língua, de morninho, tal, 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 tal. E aí eu venho meditar. E aí eu medito, já nessa calmaria de acabei de acordar, nessa primeira meia hora do dia medito, linda, maravilhosa, e daí eu vou pro exercício físico e acordo com energia e tomo banho e começo o meu dia. Então, se tem uma regrinha? Não, não tem uma regra. Várias É. rotinas vão sugerir que você medite depois do exercício físico por essa questão do corpo, porque você já cansou o seu corpo, você já trabalhou o seu corpo, agora a gente vai trabalhar a mente e o espírito. Mas faça o que funcione para você. Para E mim uma, funciona e uma coisa isso. não anula a outra. Eu, particularmente, eu acordo, como eu tenho as minhas afirmações coladas na minha parede, elas são a primeira coisa que eu faço. Eu abro o olho, eu já vejo. Então, eu faço as minhas afirmações, levanto da cama e aí eu começo a fazer as outras rotininhas. E tem dias, que, às vezes, eu não estou afim de faço as minhas afirmações, levanto da cama e aí eu começo a fazer as outras rotininhas. E tem dias, às vezes eu não estou afim de fazer uma prática de yoga muito longa, eu faço só um warm-up rapidinho, dou uns pulos e movimento o corpo, ou entro no banho gelado e, e medito, e sento e medito. Então, assim, sabe aquela coisa de fazer, nem que seja uma coisinha, não precisa fazer todas. Então Sim. né? Você separar esse tempo para se cuidar. E isso é uma coisa muito interessante também, do porquê a rotina matinal é tão importante. Principalmente se você acorda cedo. Agora no inverno é um pouco mais difícil acordar cedo, mas assim, acorde cedo, acorde antes de todo mundo e ninguém vai estar te incomodando. Deixe o celular de lado, não vai ter nada acontecendo de urgente. Guarda esse tempo para você. Às vezes, quando a rotina noturna também é muito importante, eu sou muito mais fã da rotina matinal, porque eu acho que a rotina noturna você tem muito mais chance de ter interferências, de ter outros estímulos acontecendo ao seu redor. Então, foca numa rotina matinal. Eu tenho mais uma pergunta que a Nath perguntou do custo da consulta ayurvédica. No meu Instagram tem um link com várias informações. Eu posso depois te mandar uma mensagem, mas para quem mais tiver dúvida, tem um link no meu E Instagram na bio. Link na bio. o Alan mandou aqui: precisa ter um break entre meditar e depois fazer exercício? Não necessariamente. Isso aí vai depender do que o seu corpo estiver pedindo na hora. Principalmente se for uma yoga, geralmente você não vai ter esse break, né? Que você já vai terminar em yoga em relaxamento, já entra na savasana Não. e vai uma coisa levando a outra. Então eu acho que ficamos por aqui. A gente tinha planejado, na verdade, 45 minutos mesmo, né? Pra não ficar. Porque a gente sabe que as duas tagarela falando mais que o Homem da Cobra. Mas a gente Ó, conseguiu. então
eu espero de coração que a gente tenha conseguido passar algumas mensagens e algumas dicas legais para vocês. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo comigo e com a Marília, já viram que a gente adora bater um papo, tomar um chá. Então, se prepare para um papo longo. Com relação, vou falar rapidinho só do meu trabalho aqui, Mai, aí você fala do seu. Eu sou terapeuta holística, sou professora de yoga, eu desenvolvo os Wellbeing Services, né? Como eu falei, que é Sexual Awareness. Então, geralmente, esse é para mulher, que a gente trabalha ali o sagrado feminino, a conexão com o corpo, masturbação, autoconfiança, relacionamentos e tudo de gostoso para empoderar a mulherada. Trabalho também o counseling, o Intuitive Counseling, que é o vulgo Life Coach. É só porque eu não gosto do termo Life Coach mesmo, que eu chamo de counseling. Mas é muito gostoso. É bem prático, sabe? É bem prático, assim, para poder levantar a pessoa do chão e vamos cumprir. Eu vou ser a pessoa chata que fica assim, e aí, você já fez? Eu vou ser essa pessoa. E o Theta Healing, que é delícia, é um processo hipnoterapêutico e transformacional. My turn. A gente devia ter visto no começo, né? As pessoas saberem do jeito que a gente é, mas tudo bem, vai do final. Eu sou consultora ayurvédica, me formei na Índia recentemente e sou instrutora de counseling, mas é muito gostoso. É bem prático, sabe? É bem prático, assim, para poder levantar a pessoa do chão e vamos cumprir. Eu vou ser a pessoa chata que fica assim, e aí, você já fez? Eu vou ser essa pessoa. E o Theta Healing, que é delícia, é um processo hipnoterapêutico e transformacional. My turn. A gente devia ter visto no começo, né? As pessoas saberem do jeito que a gente é, mas tudo bem, vai do final. Eu sou consultora ayurvédica, me formei na Índia recentemente e sou instrutora de yoga, também formada na Índia recentemente. E meu trabalho com Ayurveda, na verdade, engloba tudo isso, né? Eu vou colocar tudo no mesmo pacote. Funcionar como parte dela, acho que cíclicos, que é uma parte. Eu sou consultora ayurvédica, me formei na Índia recentemente e sou instrutora de yoga, também formada na Índia recentemente. E meu trabalho com Ayurveda, na verdade, engloba tudo isso, né? Eu vou colocar tudo no mesmo pacote e a gente vai conversar sobre Ayurveda, nutrição, exercício físico, yoga e saberes cíclicos, que é uma parte que eu amo da Ayurveda, que tem muito a ver com o ciclo do sol, com seguir o ciclo do sol e também o ciclo da lua para as mulheres e para os homens também. Então, no começo eu até falava muito de sagrado feminino, mas é ciclicidade. No meu trabalho eu trato isso como ciclicidade, como a gente entender os ritmos da natureza e se conectar com ela e funcionar como parte dela. Acho que o meu objetivo de trabalho é fazer você entender que você não é uma pessoa vivendo a sua vida, você é uma pessoa vivendo o universo, vivendo parte do todo, sendo parte dessa natureza. E eu vou te ajudar a se conhecer e a entender como essa natureza que você funciona. É muito lindo e eu amo. Então, que delícia. A gente podia fazer mais vezes, né? podia. Uma coisa que a gente não pode esquecer quem quiser receber o PDF precisa mandar o e-mail pra gente, né? Manda pra você ou pra mim, manda pra Luísa ou pra mim, tanto faz. Isso. E a gente envia um PDF meio assim, sabe aquela pessoa que fez o resumo da reunião e aí eu te mando? Nós fizemos isso pra você dessa live. Então, só deixa o seu e-mail com a gente e a gente envia o PDF com todas essas dicas e muito mais. Combinado, meus amores.
Um bom dia para quem está aí no Brasil. Muito obrigada e parabéns por ter ficado com a gente. E para quem está aqui na Itália, uma boa noite. Eu vou me preparar para dormir também, que já está na hora da minha caminha. Fazer a sua rotina noturna agora. Rotina noturna, meu diário, meu jornalzinho já está lá do lado da cama me esperando. Eu vou te ensinar a fazer mandala lunar, Luísa. Você vai começar a fazer mandala lunar nessa rotina noturna aí. Então, fechou. Amei. Um beijo. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Obrigada, galera. Tchau.